Olá, eu sou o Dirceu Rezende e nesse vídeo vou mostrar para vocês como é que é a tela de gerenciamento de usuários do Power Embedded. Então aqui no menu tem esse link aqui de usuários, você clica nele e vai cair nessa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, que basicamente é a lista de todos os usuários que estão no sistema, independente se tem acesso de administrador, contribuidor ou visualizador. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas três funções. Então aqui, assim como todas as telas, né, você cai sempre na tela de lista. Tem essa barra de filtros aqui que você pode filtrar pelo nome da pessoa, né? Então aqui você passa o mouse e já vai trazer a lista dos nomes de todas as pessoas cadastradas. Você pode digitar também, se você não quiser selecionar, só digitar e ele vai buscar pessoas que tenham esse texto aqui, fazem parte do nome, né? Então ele faz uma busca com like. Pode pesquisar também pelo e-mail, pela função, né? Se é um administrador, contribuidor ou visualizador. Então, por exemplo, eu quero ver todas as pessoas que são administradores. Eu clico aqui e ele vai me listar todo mundo que é administrador. Eu também posso filtrar por empresa. Então, se você for utilizar a empresa aí na sua organização, você pode utilizar esse filtro para poder visualizar quem são as pessoas de cada uma das empresas. Então aqui, assim como todas as outras telas, você pode utilizar esse filtro, né? Nessa linhazinha cinza aqui, você passa o mouse em cima, ele abre essa opção de busca por filtro. Você também pode pesquisar por uma parte do nome, né? Por exemplo, ele faz a busca para você aqui no e-mail, no nome. Então você pode botar aqui Rafael, Dirceu, já faz a busca para vocês. Por função, vocês também podem fazer o filtro aqui pela própria tabela, né? Então vocês passem o mouse em cima dessa linhazinha cinza aqui. Todas as telas do sistema têm esse mesmo mecanismo, né? Você passa o mouse em cima, ele abre esse campo de busca. Você pode pesquisar, por exemplo, uma parte do e-mail e ele vai buscar, não necessariamente e-commerce. Eu posso colocar, por exemplo, Gmail, ele vai trazer todo mundo que tem e-mail Gmail, por exemplo. Busca por nome também funciona normal. Só fazer o filtro aqui e já busca. Também pode buscar por função, então eu posso escolher quem é administrador, quem é contribuidor, quem é visualizador, é um filtro bem rápido, né? E essa opção aqui de quem edita relatórios. Aqui, como não tem ninguém com sim, todo mundo é não, ele não tem opção, mas se tivesse alguém com permissão de editar, né, relatórios, ele apareceria sim, não, você conseguiria filtrar. Assim como todas as telas também, você pode escolher a ordenação que você queira, né? Aqui na hora que eu estou visualizando, você pode mudar a ordenação da tabela. E até já dando um spoiler, para quem está em dúvida o que é esse edita relatórios, é justamente isso mesmo. Se você liberar essa permissão para um usuário ou grupo, essa pessoa ou essas pessoas vão poder editar relatórios aqui mesmo pelo próprio portal, pela web, sem precisar do Power BI Desktop, sem precisar de licença Pro. E por aqui mesmo ele consegue editar o relatório e salvar com outro nome, né? E aí um administrador ou um contribuidor vai lá e importa esse relatório para o portal e vai liberando as permissões igual qualquer outro relatório. Então você consegue sim criar relatórios aqui pelo nosso próprio portal, que também é um grande diferencial, né, em relação às outras soluções que tem no mercado. Aqui você consegue exportar essa lista de usuários nos formatos CSV ou Excel. Então é só você clicar em um dos dois formatos, ele vai baixar o arquivo. Então, por exemplo, eu clico aqui em Excel, ele vai exportar, já apareceu aqui para mim, usuários, relatórios, eu clico aqui, ele abre para mim já a lista, né, dessas pessoas que estão aqui dentro do meu cadastro de usuários. Então aqui você expande, ele vai listar já para você todos os usuários e os relatórios que essa pessoa ainda tem acesso. Então você consegue já ter essa mesma visão, né, tudo que essa pessoa tem acesso, quem são as pessoas cadastradas. Então você tem todas essas opções aqui na hora que você exporta. Da mesma forma que você exporta, você também consegue importar um CSV. Então aqui a gente tem um formato, né, a extensão tem que ser CSV. E o formato do arquivo é o e-mail, campo e-mail e o campo nome, utilizando um separador, pode ser vírgula, ponto e vírgula, pode ser um pipe, pode ser uma tab, os mais utilizados, né? E a gente vai importar essa lista aqui para dentro do sistema. Então cliquei em voltar aqui, voltei para a tela e a gente tem a opção de criar usuário. Então basicamente vou criar um usuário novo, né? Eu vou colocar o e-mail dessa pessoa, vou colocar o nome dela, vou escolher a função que ela vai exercer no sistema. Então o que são essas funções? Administrador é basicamente o usuário que tem acesso a tudo, ele consegue editar, criar e excluir qualquer coisa aqui dentro do sistema. O usuário contribuidor, ele é um usuário que ele também vai acessar esse portal de administração, só que ele não tem acesso para criar, alterar ou excluir informações de nenhum usuário que seja do mesmo nível dele, ou seja, de outro contribuidor, e nem de que seja um nível acima, que seria o administrador. Ou seja, quem é contribuidor
só consegue editar os dados de quem é visualizador no sistema e só consegue criar e alterar e excluir, né, pessoas também com esse nível. O contribuidor ele não acessa as configurações, não acessa o cadastro de empresas, não acessa o cadastro de faturamento, mas ele consegue criar novos usuários visualizadores, gerenciar as permissões, consegue importar relatórios novos, né? Então seria um usuário que poderia, por exemplo, ficar com um usuário de negócio, que seja um usuário-chave, né? Que vai ficar responsável por gerenciar, por cadastrar novas pessoas do setor dele, gerenciar as permissões e por aí vai. A gente tem um checkzinho aqui que se pode editar ou não relatórios, então se você der essa permissão para essa pessoa, ele vai poder editar qualquer relatório, mas o sistema ele não deixa você sobrescrever um relatório já existente, ele vai ter que escolher um outro nome para o relatório, né? Utilizar a opção de salvar como. Então ele não vai apagar o relatório original, ele não vai sobrescrever, ele vai sempre criar um relatório. Então ele vai poder editar o relatório que ele está visualizando e salvar com outro nome. Vai virar um outro relatório lendo aquele mesmo conjunto de dados. Que aí a pessoa tem liberdade de poder mudar uma visualização, mudar um filtro, criar novas visões, né, em cima daquele mesmo conjunto de dados, mas ele não vai alterar o relatório original. Lembrando que quando você faz isso, essa pessoa pode e terá, né, acesso ao conjunto de dados. Então, se tiver alguma tabela, alguma coluna ali que você queira ocultar dessa pessoa, ela vai acabar tendo acesso a esse conjunto de dados. Aqui ainda no cadastro do usuário a gente tem a opção de grupo, então você vai clicar em quais grupos você quer que esse usuário faça parte, né? Da mesma forma que se você quiser tirar o acesso, é só desmarcar e ele vai perder o acesso, né? Ele vai sair desse grupo aqui de permissionamento. Lembrando que quando você coloca uma pessoa no grupo, todo mundo que está dentro desse grupo vai passar a acessar os relatórios que o grupo, né, tem acesso. Então, se por exemplo adiciona uma pessoa aqui no grupo comercial, ele vai automaticamente acessar todos os relatórios que o grupo comercial tiver acesso. Aqui também a gente consegue, a nível de usuário, definir, né, quais relatórios que essa pessoa vai ter acesso. Então, além da permissão via grupo, você também pode ter permissões individuais, que esse usuário tem acesso fora de um grupo, né? Então, é só você ir marcando quais relatórios você quer que essa pessoa visualize, né? E também no menu de empresas, você define de qual empresa que essa pessoa faz parte. Lembrando que isso é um campo basicamente opcional, nem sempre todas as organizações vão utilizar esse campo de empresas, né? Que ele é utilizado como uma forma de você criar, igual vocês estão vendo aqui, subdomínios. E aí quando a pessoa acessar essa URL personalizada, ele vai ver toda a identidade visual, desde a tela de login até a parte de visualização do relatório. Aqui no menu a gente ainda tem as opções de editar, né, que você vai abrir essa mesma tela, só que com os dados do usuário que a gente está selecionando. A opção de apagar o usuário. Auditoria de entidade, eu consigo ver todas as modificações que foram feitas no cadastro dessa pessoa. Então, se por exemplo eu clicar nesse link aqui, ele vai me trazer todas as vezes que esse usuário que a gente selecionou, ele foi alterado, excluído ou criado. Então eu consigo ver até quem foi que criou essa pessoa. Foi esse evento aqui, ó. Então eu vou voltar aqui para a tela. A gente também tem a opção de auditoria de identidade. Então toda vez que essa pessoa fez o login ou o logout no sistema, a gente vai conseguir ver. Então aqui tem basicamente a data que a pessoa fez o login. E a gente também tem a auditoria de relatórios, que aí eu clico aqui e eu vejo toda vez que essa pessoa acessou algum relatório, eu consigo pegar esse histórico aqui e ver quando, a data, né, que a pessoa acessou, o e-mail da pessoa, qual relatório que foi acessado. Também consigo aplicar filtros, né, lá na parte de... Vai ter um vídeo específico de auditorias que eu vou mostrar mais sobre isso. Mas basicamente são atalhos que fazem você rapidamente para um determinado usuário já conseguir pegar alterações que foram feitas no cadastro dele ou quem criou esse usuário, consegue ver na auditoria de identidade todas as vezes que essa pessoa entrou, né, logou no sistema. Na auditoria de relatórios eu vejo todas as vezes que essa pessoa visualizou algum relatório. Lembrando que a cobrança do sistema é por usuário, aquela mensalidade que vocês pagam para Power Tuning. Então, independente se ele é contribuidor, administrador ou visualizador, acessando algum relatório ou não, a partir do momento que ele está aqui no sistema cadastrado, ele é um usuário tarifável, então ele vai ser cobrado. Desde que ele fique mais de um dia criado no sistema. Então, por exemplo, você criou um usuário hoje e no mesmo dia você foi e apagou porque você viu, por exemplo, que o e-mail foi digitado errado. Então, esse usuário não será cobrado porque ele ficou menos de um dia cadastrado no sistema. Mas se, por exemplo, você criou um usuário, foi lá e apagou e criou ele de novo com o mesmo e-mail, esse usuário vai ser cobrado porque a gente entende que não é um usuário que você criou errado, foi erro de digitação, alguma coisa assim. E com relação à autenticação, o login, como é que funciona?
Aqui na tela, no painel administrativo, só quem consegue logar são os usuários administradores ou contribuidores. O usuário que é visualizador, ele não acessa esse portal aqui de administração, ele vai acessar somente o portal de visualização. Para acessar o portal de administração, obrigatoriamente ele precisa ter uma conta vinculada a um AD, o AD da sua empresa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um e-mail Gmail, ele não conseguiria acessar o portal de administração. Tem que ser um usuário do AD da sua empresa, da sua organização, ele não conseguiria acessar. Agora, o portal de visualização, esse não. Esse você consegue acessar com qualquer e-mail, desde que seja um e-mail válido, né? Mas pode acessar com e-mail do domínio da sua empresa, né? As pessoas internas. Pode ser um e-mail de um provedor externo, por exemplo, da PowerTunnel. Você pode adicionar alguém da PowerTunnel para visualizar relatórios na sua empresa, que a gente tem um AD. Pode ser um usuário sem AD também, pode ser um Gmail, um Hotmail, um Yahoo, Ball, qualquer provedor, né? Qualquer conta de e-mail vai ficar acessível, você vai poder acessar, né, esse portal de visualização, tendo conta do Power BI ou não. Não precisa ter conta do Power BI, não precisa ter conta da Microsoft, não precisa ter conta nenhuma. Basicamente, o e-mail precisa existir para poder a pessoa conseguir receber, né, o e-mail de confirmação. Lembrando que no portal de visualização, você pode entrar com o usuário e senha que você cria, né, ou você pode utilizar a integração que a gente tem nativa com o Azure AD. Então, você não precisaria de criar uma nova senha para um usuário, não precisaria de ter mais uma senha para o seu usuário ficar lembrando, porque o portal de visualização ele é integrado tanto com o AD da Microsoft quanto o Google. E não precisa obrigatoriamente ser o AD da sua empresa. Como eu falei, você pode adicionar, por exemplo, no portal de visualização, o meu e-mail da PowerTunnel para poder acessar o seu relatório. E eu não preciso estar no seu AD, você não precisa convidar o meu e-mail da PowerTunnel para o AD da sua empresa. Basta que o meu usuário esteja criado dentro do seu sistema, que eu vou utilizar a autenticação via Azure AD para logar no sistema de visualização da sua empresa. E aí a Azure AD, né, que vai fazer essa autenticação e vai retornar para o sistema falando: olha, esse usuário aqui está autenticado. Mesmo que eu esteja num outro tenant, né, numa outra organização de AD, o que importa para o sistema é que a Microsoft, através via Azure AD, autenticou e confirmou que essa pessoa realmente tem as credenciais e conseguiu se autenticar com sucesso utilizando essa conta, então ela está permitida acessar o sistema. Para contas que sejam externas, por exemplo, um cliente, um vendedor externo, um representante que não esteja dentro do seu domínio, dentro do seu tenant do Azure AD, aí você pode criar um usuário e senha para essa pessoa poder acessar. Que aí ela vai acessar usando o usuário e senha, não precisa obrigatoriamente estar dentro do AD, não precisa ser convidado, não precisa nada disso. Simplesmente vai colocar o usuário e senha e vai autenticar também no sistema. Então a gente tem basicamente 3 formas de autenticar. O usuário e senha, a autenticação do Azure AD e conta Google. Você tem uma conta Gmail, por exemplo, você pode clicar na autenticação Google, ele vai abrir a telinha do Google mesmo de login. Você faz o login, ele vai abrir já automaticamente. Se a sua conta do Google ou a própria conta do seu AD, né, por exemplo, aqui da PowerTunnel, já estiver logada no seu navegador, você clicar no botão ele já abre direto, nem aparece a telinha de pedir senha não. Ele só vai pedir a autenticação, ou se o seu AD estiver forçado a fazer isso, né, ou a conta do Google sempre pedir a autenticação, ou se a seção do navegador não estiver logada ainda. Se já estiver logado, clicou no botão, já abriu direto. Mas no vídeo sobre o portal de visualização eu vou reforçar esse ponto, né, e vou explicar novamente como é que funciona a parte de autenticação do portal de visualização. Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro como é que funciona a parte de gestão de usuários. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero que estejam gostando do Power Embedded, a solução definitiva para compartilhar relatórios do Power BI.